Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Política em Foco com Gedemias. Gente, eu gostaria de hoje falar com vocês porque que o Bolsonaro, na última eleição presidencial, ele adquiriu 58.206.354 votos. Mas antes de eu falar sobre o assunto com vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o like, que vocês deixem os seus comentários, que isso é muito importante para que esse canal continue a produzir conhecimento. Gente, não é novidade para ninguém, para nenhum de nós, de que existe no Brasil uma ala ideológica. E essa ala ideológica é uma área que apoia o Bolsonaro, que apoia aquilo que o Bolsonaro acredita, apoia aquilo que ele prega, e que essa ala é composta pela extrema-direita, essa ala é composta por um grupo de pessoas muito ricas. Essa ala também ela é composta por pessoas de classe média alta, né? E também ela é composta pelo boa parte do empresariado no Brasil e também uma boa parte da mídia, que a gente chama de mídia dominante, também eles apoiam essa ala ideológica que a gente se acostumou a chamar de bolsonarismo. Gente, mas é muito importante que a gente diga aqui que esse grupo, essa ala ideológica, ela representa aqui no Brasil, no máximo aí entre 20 a 25% do eleitorado do Bolsonaro. Então, se você for pensar de que Bolsonaro teve uma votação de, se eu for falar em porcentagem aqui, foi de 49,10%, né? De onde que veio esse restante, se essa ala que o apoia representa entre 20 a 25%? Esse restante dessa votação expressiva que o Bolsonaro teve nessa última eleição veio das classes mais pobres, veio das pessoas menos favorecidas, as pessoas da periferia. E é muito interessante de pensar do porquê que essa ideologia bolsonarista, essa forma de ver o mundo através do olhar do bolsonarismo, chegou às classes menos favorecidas. Então, é importante que a gente diga aqui hoje que, se você for olhar a carreira política do Bolsonaro, desde que do seu início, nós não vimos Bolsonaro criar nenhum projeto que favorecesse essas pessoas. Então, por exemplo, nos 4 anos do governo Bolsonaro, nós não vimos Bolsonaro criar uma escola, uma creche, um hospital. Bolsonaro não criou nenhuma política pública que pudesse proteger essas pessoas. Então, o bolsonarismo não tem nenhuma representatividade com essas pessoas, e essas pessoas também não têm nada a ver com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro defende outro tipo de ideia, outro tipo de sociedade. E por que que essas pessoas mais pobres, menos favorecidas da sociedade, votarem em Bolsonaro? Então, aqui eu gostaria de tentar, aqui juntamente com vocês, eu tentei aqui nomear aqui 4 tópicos do porquê que essa classe menos favorecida da sociedade deram tantos votos para Bolsonaro. Claro, eu sei que as pessoas vão falar do antipetismo, né? Inclusive já existe hoje no Brasil o antipetismo militante, né? Sim, eu sei que isso existe, mas essa não seria a única explicação para chegar num denominador. Aliás, eu não vou aqui tentar trazer a resposta certa para essa questão, né? É uma questão muito difícil de ser respondida, mas vou tentar aqui, juntamente com vocês, chegar em algumas conclusões, não é uma conclusão definitiva, mas algumas conclusões do que pode levar a isso. Então, a primeira coisa que eu posso enxergar e o que eu vi ao longo desse
desses 4 anos do Bolsonaro e depois nessa eleição que foi apertadíssima, a primeira coisa que eu consegui observar é que a condição dessas pessoas, principalmente os da periferia, a condição deles é uma condição de esquerda. Mas toda a sua ideologia é uma ideologia de extrema direita. Pobre, ele pensa o mundo, a sociedade, como pensam os ricos, como pensa a extrema-direita. E como é que pensa a extrema-direita? É essa falta de respeito com a diversidade, com as etnia, raça, sexo, credo, né? Então, essa falta de tolerância às diferenças culturais das pessoas, né? Essa, 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 essa capacidade que eles têm de não respeitar o diferente. Então, eu conheço muitas pessoas negras que são racistas. Eu conheço muita gente homo que tem preconceito, né? Eu conheço pobre que não gosta de pobre. Então, parece que essa ideologia da extrema-direita de não respeitar, principalmente, as classes menos favorecidas, né? Então, essa ideia é uma ideia que está muito impregnada na mente desse eleitorado de uma classe social mais baixa e que chegou, né, a votar e dar todos esses votos para o Bolsonaro. Então, a sua condição é de esquerda, mas aquilo que ele acredita como um mundo melhor, uma sociedade melhor, é toda ela de extrema direita. Então, talvez a primeira coisa que eu tente dizer para vocês aqui é exatamente isso. Mas existe uma segunda coisa que faz com que Bolsonaro tenha obtido tantos votos no meio dessa classe mais baixa da sociedade, que é escolher uma religião predominante. Então, a gente que anda, né, em todos os lugares, o que a gente percebe? Que de esquina em esquina tem uma igreja, né, e que essa igreja tem acolhido os mais pobres, os menos favorecidos. E aí como essa religião, principalmente, por exemplo, a religião evangélica hoje, que acolhe muito essas pessoas, principalmente de pessoas de comunidade, pessoas, né, de uma classe social mais baixa, elas se sentem acolhidas, né, por essa religião, e isso acaba fazendo com que, quando o Bolsonaro trouxe na sua pregação ideológica de que existe uma religião predominante, né, e que essa religião predominante é a religião cristã, né, é a religião evangélica, é a religião, aqueles né, que acham que o Brasil é um país melhor se todos nós formos de uma religião predominante. E isso tem feito com que mas muitas pessoas, que mesmo não tendo nenhuma identificação política com Bolsonaro, eles tenham votado no Bolsonaro por acreditar que ele acredita mesmo que a religião deles é a religião predominante, e aí todas as outras religiões, elas não são importantes. Então parece que esse seria o segundo grande mito bolsonarista, e que tem levado tantos votos de uma classe menos favorecida, né, a votar em Bolsonaro. Mas ainda tem uma terceira coisa. Eu falei que era 4 tópicos, vou falar aqui o terceiro, que é você criar inimigos, né? Sempre ficou provado na história da humanidade que as pessoas se unem mais no ódio do que no amor. Então, o que vimos foi que o Bolsonaro criou, durante esse seu mandato de 4 anos, muitos inimigos, né? Então, ele atacou Alexandre de Moraes, ele atacou Luiz Roberto
Barroso, né? O Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, ele atacou o sistema eleitoral. Então, ele foi criando muitos inimigos, né? E esses inimigos, quando você apoia alguém, esse inimigo faz com que você una as pessoas, ou vou usar uma palavra que mais chula, una a tropa, né? Então, diante desse cenário que você cria inimigos, né? Isso faz com que aqueles que o apoiam, né, se unam em torno dele, né? E é exatamente isso que vimos. E parece que mesmo quando você não tem, né, um inimigo, você cria um inimigo imaginário. Imaginário, desculpa. Então, quando você cria um inimigo imaginário, né? Eu me lembro de contar aqui para vocês um fato rápido. Me lembro que eu trabalhei uma vez numa empresa, e nessa empresa, né, no horário de almoço, um grupo de pessoas que estavam lá pediram ali para o gerente da empresa, porque havia um espaço ali, uma salinha, né, e pedimos lá para que eles nos dessem aquela salinha para a gente fazer o nosso momento de devoção, a nossa oração, né? O momento ali de as pessoas, né, estarem em contato com o divino, com Deus. E aí eu me lembro que a gente se reunia ali praticamente todos os dias, né, para fazer aquele devocional. E o que é que a gente percebe? Que com o passar do tempo, alguém se levantou no nosso meio, né, na hora de falar alguma coisa ali, ele disse assim, olha, tem muita gente, né, que está se levantando contra isso aqui, mas em nome de Jesus, essas pessoas não vão ficar de pé. E você imagina, não tinha ninguém que estava se levantando contra aquilo ali, porque estávamos ali fazendo o nosso momento de devoção, mas com essa fala, você percebe que isso une as pessoas em prol de um objetivo. Então parece que muita gente deu esse voto também de confiança e votou no Bolsonaro por acreditar de que existem muitos inimigos, né? Muitos inimigos políticos, muitos inimigos da religião, muitos inimigos do Bolsonaro. E ainda que esses inimigos, ele fez muitos inimigos, mas ainda que esses inimigos não existissem, o Bolsonaro começou a criar os inimigos fantasmas, os inimigos que não existiam. E isso faz com que as pessoas se unam. E por último aqui, para não se estender demais esse vídeo, eu gostaria de falar sobre o ódio político, que eu posso chamar aqui de demonização. Eu sempre digo que a demonização de coisas e de pessoas é talvez um dos piores atos que o ser humano pode praticar. E por que eu digo isso? Porque tudo que a gente demoniza é ruim, primeiro porque não é verdade. Você demoniza tudo, sei lá, você vê no nosso cotidiano as pessoas dizerem que nenhum político presta, que todo advogado rouba, que todo pastor evangélico pega dinheiro das pessoas. E esse extremismo nosso de demonizar as pessoas, né, de dizer que ninguém presta, e aí quando a gente vai falar, a gente fala de uma forma generalizada, isso não é bom, né? E o que aconteceu aqui no Brasil foi que se criou um ódio político, uma demonização, e aí as pessoas falam que é só contra o PT. Não existe sim um ódio político contra o PT, existe pessoas que não votariam no PT de forma alguma, mas não é só contra o PT, existe um ódio no Brasil contra tudo que se chama política, né? Então tem gente que, quando você vai falar de política, eu já peguei pessoas que vão falar de política, elas não querem falar de política. E por que elas não querem falar de política? Porque elas acham que no mundo político ninguém presta, né? Então parece que o Bolsonaro trouxe isso, sabe? Essa demonização de que todo mundo é sem vergonha, que todo mundo é safado, que todo mundo é bandido, que ninguém... E aí isso faz com que as pessoas comecem agora a odiar. E ele se colocou como a pessoa que veio como o salvador da pátria, aquela pessoa que ia colocar tudo nos seus devidos lugares, com uma pessoa completamente límpida, transparente, honesta, e que todo o resto não presta. E isso fez com que essa classe
que não tem nada a ver com o Bolsonaro e Bolsonaro não tem nada a ver com elas, se unissem em torno desse objetivo. Então, é muito bom que fique claro aqui para todos nós que existe essa ideologia política no Brasil que fez com que Bolsonaro adquirisse tantos votos, mas e que o nosso dever como sociedade é mostrar para essas pessoas que a gente não tem que se unir em torno dessas coisas que eu estou dizendo aqui para eleger o candidato A, B ou C, mas que o nosso grande dever como sociedade é mostrar para as pessoas o caminho da transparência, é mostrar o caminho da ética, da moral, dos valores, dos bons costumes, sabe? E não se unir em torno de um candidato que não tem representação com elas. Então, eu acho que todo mundo é livre para votar em quem quiser, mas a gente deve votar principalmente em quem representa os nossos interesses, eu vou falar isso, os nossos, aquilo que a gente tem como sociedade, aquilo que a gente enxerga como uma sociedade justa, né? Então eu preciso, na hora de votar, votar em alguém que me represente, que tenha o mínimo de representatividade com aquilo que eu acredito. Então era isso que eu queria falar para vocês, e eu não quero mais me prolongar aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da reflexão, e se tem alguma coisa que você concorda ou que você não concorda e você quiser deixar nos comentários, fique à vontade. E que é muito importante que a gente chame todas as pessoas para um debate político mais sadio, levando em consideração outros valores. Tá bom, gente? Desde já eu peço mais uma vez que, se vocês puderem, se inscrevam no canal, que vocês deixem o like de vocês, tá bom? E mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado.